Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 249. Afinal, por que a aceleração segue em alta? Bom, para quem está chegando, seja super bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante, que coloca de pé esse podcast desde 2019, de forma totalmente independente. Preciso agradecer a algumas pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé, que contribuem financeiramente para manter essa chama acesa. Se você quiser também colaborar, passa lá no Apoia-se, link está aí na descrição. Lá você vai ter as orientações de como colaborar com esse trabalho. Também preciso te dizer que a Baru Inovação Social é a minha consultoria, a lojinha está aberta, rodando, projetos aí muito legais acontecendo. Quer saber mais? Vem trocar uma ideia aqui com a gente. Bom, resumo desse episódio, né? Essa tal aceleração, não estou falando aqui de aceleração da vida que está corrida, não. Estou falando de programas de aceleração, chamada aceleração social ou aceleração de impacto, aceleração de ONGs, aceleração de negócios de impacto, muito inspirada naquela ideia da aceleração de startups. Pois bem, essa tal aceleração, da qual a gente já destrinchou aqui no episódio 101, link na descrição, um episódio chamado Debatendo o Conceito de Aceleração Social. Pois bem, esse tipo de aceleração de impacto, aceleração social, parece passar por uma fase de questionamento. Afinal, serve para quê? Qual o impacto que gera, etc. Mas mesmo passando por essa indagação, vamos dizer assim, por esse inferno astral, esses programas de aceleração seguem super em alta aqui e acolá na fantástica fábrica do impacto. E a pergunta que a gente vai tentar responder aqui ao longo do episódio é por quê? Por que que segue em alta esse tipo de oferta? Então vem comigo para a gente explorar junto esse assunto e, sem mais delongas, partiu para o episódio. Deixaram sapatos, boatos, incertezas, muitas flores, amores e confusão. Bom, bora começar do começo, né? Para a gente responder a pergunta do título, afinal, por que a aceleração segue em alta? A gente precisa dar um passo para trás para entender esse bicho chamado aceleração. Bom, inspirado aí no início, meados da década de 2010, em programas de aceleração de startups, numa lógica de investimento em ideias, investimento em pequenas empresas emergentes da área de tecnologia, a ideia lá do Vale do Silício, na Califórnia, essa ideia de aceleração foi pouco a pouco se disseminando aqui no Brasil, seja para startups, seguindo essa mesma lógica da gringa, né? Botar uma grana, dar um up nessas ideias / startups para que depois elas crescessem e retornasse, de certa forma, esse investimento. Seja um pouquinho depois a adaptação dessa ideia para o campo aí de negócio de impacto social, para até mesmo para aceleração social, ou seja, para ONGs. O fato é que essa ideia foi se disseminando e foi ganhando tração por aqui no Brasil. E um primeiro resultado foi que o termo aceleração virou um lugar comum que todo mundo oferecia ou queria, mas curiosamente ninguém tinha muita clareza de que raio era isso, de que se estava falando. Afinal, de qual aceleração a gente estava falando? Havia alguma padronização nesses programas de aceleração ou alguns requisitos mínimos? Pois bem, essa salada mista foi se intensificando e não é difícil ainda hoje encontrar o uso deste termo, aceleração, para coisas bem diferentes entre si. Nada muito diferente do que também ocorreu e segue ocorrendo com o termo impacto ou impacto social, chame como quiser. Aliás, um parênteses rápido aqui, o nome do podcast, Impacto na Encruzilhada, vem do nome do meu terceiro livro de 2019, também chamado Impacto na Encruzilhada, e a ideia central desse livro e, portanto, do seu título,
era justamente fazer essa reflexão sobre a encruzilhada que se encontrava e ainda se encontra esse termo impacto, impacto social, e todos os seus múltiplos desdobramentos. Bom, ainda que a gente não tenha no Brasil uma padronização para o termo aceleração, seja aceleração social, aceleração de impacto, etc., mas esse termo já vem sendo colocado em prática já há alguns anos, né? Então a gente, de certa forma, mesmo sem padronização, consegue identificar alguns elementos comuns em programas de aceleração. Bom, no nosso caso aqui, a gente vai focar a reflexão em programas de aceleração de ONGs e aceleração de negócios de impacto e não em startups em geral, ok? Feito esse parênteses, bora lá. Bom, eu já escrevi um artigo sobre esse assunto chamado Aceleração de Impacto, que bicho é esse? Link está aí na descrição, tá? E nele, de forma muito resumida, eu identifiquei pelo menos 3 enfoques diferentes que esses programas de aceleração costumam oferecer. Primeiro é o foco no negócio / organização. A segunda é o foco no empreendedor, empreendedora. A terceira é o foco no impacto. Vamos dar uma pincelada rapidinho aqui de novo, se você quiser, puxa lá o artigo para ler, tá? Mas só para a gente pôr todo mundo na mesma página da discussão aqui, tá bem? Primeiro, deixar claro que nenhum desses 3 enfoques eles são puro sangue. Ele sempre, além daquele eixo central, ele flerta com algum outro eixo. Acho que é importante destacar isso aqui, tá bem? Então, o primeiro foco é foco no negócio / na organização. Basicamente, a ideia é apoiar o negócio ou a ONG a encontrar ou potencializar seu modelo de negócio, de receita, ampliar a venda, turbinar seu marketing ou sua capacidade de captar recursos, superar dificuldades de acesso a mercado, etc. É basicamente por aí a conversa. E claro, tem um arsenal de ferramentas empregadas aí para apoiar cada negócio ou ONG nessa missão. Uma delas que foi atualizada recentemente, da qual a gente já falou aqui no episódio 217, link na descrição, é o modelo C, que é uma ferramenta bem utilizada nesse tipo de programa com foco no negócio / na organização, mas tem uma porrada de outras ferramentas, tá bem? Então, o primeiro foco é o foco no negócio / na organização. Bom, o segundo foco é foco no empreendedor ou na empreendedora. Embora mais rara, essa ideia aqui ela procura oferecer espaço de acolhimento, apoio e troca entre empreendedores sociais que lidam com desafios comuns. Aí, infelizmente, tem faltado espaço, né, para que eles possam trocar figurinhas sobre estilos e desafios de liderança nessa época pós-pandêmica, relação entre sócios, não em termos jurídicos, mas o dia a dia das relações, os conflitos que emergem daí, aspectos emocionais que assombram aí todo empreendedor social, dentre várias outras questões. A tônica aqui passa pelo apoio ao empreendedor e não ao negócio. Em outras palavras, apoio à pessoa física que está à frente do CNPJ. Essa é a ideia, tá? Principalmente tentando jogar luz nos aspectos subjetivos, emocionais dessa jornada empreendedora que a gente sabe é bem pesada. Bom, finalmente a terceira dimensão, foco no impacto. Em geral, ela é abordada na primeira dimensão, no foco no negócio / organização, mas de forma meio superficial. Entra aqui toda a discussão de mensuração de impacto que o negócio ou a ONG se propõe a gerar. Em menor ou maior grau e ao longo da sua jornada, a ONG ou o negócio de impacto vão precisar lidar com esse tema. O lidar aqui pressupõe fazer a lição de casa para dentro, né, e oferecer para fora uma narrativa condizente com essa realidade. Você se propõe a gerar um impacto positivo numa certa causa social, ambiental, você precisa mensurar e demonstrar isso para fora, como é que você está mexendo ponteiro nessa realidade. Resumidamente é isso. Então, de que adianta a ONG ou um negócio de impacto ter uma linda narrativa de impacto se ela não consegue apresentar evidências dessas entregas, dessas métricas? Então, é por aí a abordagem do foco no impacto, nessa terceira vertente aqui que a gente está tratando. Então, resumidamente, tem essas 3 vertentes em programas de aceleração, seja de ONG, seja de negócio de impacto. Trouxe aqui um resumão para a gente estar na mesma página sobre isso. Gritei minhas vontades, meus arrependimentos, entre corpos que eu nem sei, e tantos convites pro céu.
Bom, então feito esse rápido contexto, vamos adiante aqui na nossa reflexão. Acho que a primeira indagação que a gente precisa fazer é, afinal, qual é a efetividade desse tipo de programa de aceleração? Serve para quê, afinal? Bom, como a gente viu há pouco, serve para dar um tapa no negócio, um tapa na ONG, dar aquela arrumada na casa, dar um up na sua gestão, melhorar a parte de captação de recursos, de venda, de modelo de negócio e por aí vai, tá? E também cumpre um papel de conectar esses empreendedores sociais da ONG ou do negócio com outros empreendedores, com outras redes, com potenciais novos financiadores, novos parceiros, etc. Então, nesse sentido, esse tipo de programa de aceleração segue ainda valendo a pena? Bom, a pergunta é subjetiva e a resposta também, mas de um modo geral ajuda a explicar por que esse tipo de programa segue em alta. Porque tem demanda para esse tipo de apoio, é simples assim. Se tem oferta em alta, tem demanda. Óbvio que aqui a gente não entrou no debate sobre qualidade dessa oferta, mas a gente deixa registrado na mesa essa discussão, já já a gente retoma ela. Bom, a segunda indagação vem na esteira dessa. Afinal, por que esse tipo de programa ainda segue em alta? Bom, se a oferta segue em alta é porque a demanda também segue em alta, né? E aí é aquela discussão velha do ovo ou da galinha, não é mesmo? Mas eu percebo que segue em alta a oferta desse tipo de programa por alguns motivos. Primeiro porque o Brasil é imenso, gigante, e é muito diverso e desigual entre si. A realidade dos negócios de impacto, a realidade das ONGs Brasil adentro, é completamente diferente. Se em algumas regiões o ecossistema local já parece estar meio saturado de programas de aceleração, leia-se Rio-São Paulo, em outras isso ainda é uma novidade. Ainda é algo que chegou faz pouco tempo. Outro argumento possível passa pelo processo de copia e cola que ocorre em qualquer área de atuação, não é mesmo? Empacotaram essa coisa chamada de aceleração de impacto, ou aceleração social, e daí um monte de organizações passou a ofertar, copiar, colar, adaptar esse produto e oferecer por aí Brasil adentro. E isso, de certa forma, ajudou a baratear esse tipo de oferta Brasil adentro. De novo, eu não estou debatendo aqui a qualidade dessa oferta, tá bem? Mas, certamente, há de tudo aí nesse balaio de acelerações sendo ofertadas nos ecossistemas de impacto Brasil adentro. Convém a gente retomar o debate sobre interiorização e capilarização dessas agendas socioambientais e de impacto, e sim, o óbvio precisa ser dito. Nesse Brasilzão adentro, ainda tem uma porrada de organizações que está começando a acessar esse tipo de programas agora. Se programas de aceleração já estão meio desgastados no eixo Rio-São Paulo, parece ainda haver bastante espaço, mas bastante mesmo, para esse tipo de oferta em certos territórios e contextos regionais brasileiros. Bom, isso é bom e é ruim. É bom porque ficou mais acessível em diferentes localidades esse tipo de oferta. E aí, obviamente, a modalidade virtual é crucial nesse sentido, ela facilitou muito esse acesso. Ela abriu portas para um monte de organizações e gestores a ampliarem repertórios, a se conectarem com outras organizações e profissionais e etc. Bom, e é ruim por quê? Porque a oferta ainda é muito desigual e com uma qualidade bastante duvidosa e discutível. Tem acelerações e acelerações para todos os gostos, bolsos, para todos os tipos, tá? Inclusive coisa que se diz aceleração que, se a gente for colocar uma lupa, ainda que não tenha um critério mínimo, soa dúvida se de fato aquilo está entregando tal aceleração. E como não tem nenhum padrão nesses programas, tem de tudo aí, né? Cabe tudo. Coisas bem toscas e bem fast food e coisas bem consistentes, bem personalizadas. E claro, entre esses dois polos, do cabe tudo e tosco para o consistente e personalizado, tem um sem número de possibilidades, um degradê de opções. E aí entra a terceira indagação da nossa reflexão aqui. Por que a gente não é capaz de debater padrões mínimos
de qualidade para esses programas, requisitos mínimos, entregas mínimas que esses programas deveriam oferecer. Por que essa pauta, essa discussão sequer existe na fantástica fábrica do impacto? Bom, embora eu adoraria que houvesse padrões mínimos para programas de aceleração social, aceleração de impacto, eu acho pouco provável que isso ocorra, por uma simples razão. Me acompanha aqui no raciocínio, amigo ouvinte. Quem é que vai cuidar disso? Qual organização / instância da fantástica fábrica do impacto tem mandato, tem legitimidade e tem capacidade para fazer isso? E aí a gente adentra numa discussão sobre governança do nosso setor de impacto. Afinal, qual é a instância ou as instâncias que deveriam se debruçar sobre esse tipo de discussão, sobre requisitos mínimos, sobre qualidade, etc. Isso deveria caber para a N-Impacto, a Estratégia Nacional de Investimento em Negócio de Impacto, agora Estratégia Nacional de Economia de Impacto, ou caberia à Aliança pelos Investimentos em Negócio de Impacto? Cabe a cada organização dinamizadora cuidar dos seus próprios requisitos mínimos de qualidade? Afinal, cabe a quem, cara pálida? Bom, por justamente a gente sequer saber a resposta, a gente segue nesse pântano, nesse emaranhado de oferta e demanda, e a gente não consegue identificar requisitos mínimos de qualidade. De um lado, uma oferta ainda crescente de programas de aceleração, como eu disse, tem de tudo, de A a Z, e de outro, um balaio de gato dessas ofertas, um emaranhado de ofertas. Afinal, a quem interessa essa situação? A quem interessa a ausência de uma reflexão sobre critérios mínimos, padrões mínimos e qualidade mínima? Bom, não, eu não vou entrar aqui numa teoria da conspiração sobre quem interessa essa situação, porque você que é ouvinte aqui do podcast sabe que não é essa a nossa pegada, tá? Vou deixar no ar essa questão para a gente poder seguir em frente, mas eu vou numa outra chave aqui da pergunta para deixar no ar, que é por que a gente tem feito muito pouco essa discussão sobre efetividade e qualidade dos programas de aceleração. Você arrisca algum palpite, amigo ouvinte? Eu deixei a porta aberta, a minha vida aberta. Eu tava certa que você ia voltar, certa que você ia voltar. Bom, retomando a nossa pergunta inicial aqui do episódio, afinal, por que a aceleração segue em alta? Bom, a gente precisa tratar de outro aspecto bem importante aqui na reflexão. Se você pensou em efetividade, acertou. Afinal, qual é a efetividade desse tipo de programa? No final do dia, eles entregam o que mesmo? Entregam para quem? Entregam para quê? Entregam por quê? Entregam como? Bom, esse tipo de discussão sequer existe na fantástica fábrica do impacto, como a gente já mencionou, e, no entanto, a oferta de programas de aceleração segue com tudo por aí. Bom, se esses programas não servissem para nada, mesmo com todo o hype e a demanda que ainda é crescente, eles já teriam flopado, já teriam minguado. Você não acha, amigo ouvinte? Se eles não floparam, é porque eles conseguem entregar alguma efetividade. Tá, mas qual efetividade? Qual entrega eles estão proporcionando a essas organizações e ao ecossistema? Bom, como a gente tem uma ampla diversidade e diferença entre essa oferta, entre esses programas, fica muito difícil traçar uma linha comum de efetividade aqui na nossa reflexão. Eu nem vou entrar nessa casca de banana aqui, tá bem? Só me limito a questionar onde andam os relatórios de avaliação de efetividade deste tipo de programas. Existem? Onde estão? A gente teria condição de debatê-los, ter acesso e eles serem subsídios para uma reflexão nessa direção que a gente está trazendo aqui? Pois bem, talvez aqui a gente encontre alguma pista de como adentrar com mais musculatura nessa discussão, mas que ela precisa ser feita. Não dá para a gente sustentar essa oferta ainda crescente de aceleração só no achismo.
de que esses programas entregam bons resultados. É claro, aí aqui a gente deveria perguntar, defina bons, defina resultados, defina para quem que eles estão entregando isso. E com essas 3 perguntinhas bem básicas, a gente começa uma conversa com um pouco mais de profundidade de que, de novo, eu não tenho visto ela ser feita na Fantástica Fábrica do Impacto. Provavelmente, ela esteja restrita às cozinhas institucionais de organizações dinamizadoras, organizações que ofertam esse tipo de programas. Será? Bom, outra reflexão necessária que passa para a gente tentar projetar o que vem depois da onda da aceleração, da onda da oferta de programas de aceleração. Qual que é o próximo passo dessa onda? E o que será dos programas de aceleração quando eles não estiverem mais em alta? Eles serão substituídos por que tipo de programa, de iniciativa? Tá aí a pergunta de $1 milhão que nem a Márcia Sensitiva vai conseguir responder, então eu nem vou me arriscar nessa direção aqui de fazer projeções. Eu só me proponho a colocar essa pergunta na mesa para a gente parar para pensar nela, afinal, o que vem depois? Depois desse ciclo de programas de aceleração, dessa oferta ainda crescente de programas de aceleração. A hora que esse ciclo se esgotar, o que vem depois? Meus arrependimentos entre corpos que eu nem sei e tantos convites pro céu. Bom, em 2017, ou seja, quase 10 anos atrás, eu escrevi um artigo chamado Quem Acelera as Aceleradoras? Link está na descrição, tá? Naquele momento, me entregava a quase nenhuma oferta de apoio às organizações dinamizadoras, na época, organizações intermediárias, ou seja, a falta de apoio para as organizações que estavam apoiando ou acelerando outras organizações. Embora de lá para cá esse tipo de apoio para quem apoia essas organizações siga escasso, esse mercado ele foi se modificando ao longo desses quase 10 anos. Basicamente, com mais organizações se colocando nesse lugar de aceleradoras, dinamizadoras, porque a demanda para esse tipo de programa aumentou e porque esse tipo de oferta ainda segue meio hypada. Então, o que parece ter acontecido no setor foi uma maior oferta de programas de aceleração e uma maior quantidade de organizações, de players, ofertando esse tipo de serviços. Daí aumentou também a competição entre esses players. Logo, esse debate de quem acelera as aceleradoras ou de quem apoia essas organizações que apoiam outras, ele meio que perdeu sentido. Não que essas organizações dinamizadoras não precisem desse tipo de apoio, sobretudo apoio financeiro. Elas seguem precisando e muito desse apoio. Mas eu sinto que esse tipo de argumento, que há quase 10 anos atrás já era difícil de convencer, sobretudo parte da filantropia, a apoiar financeiramente essas organizações, hoje parece ter caído no esquecimento. Afinal, parte da filantropia que poderia ou deveria apoiar essas organizações dinamizadoras passou também a incorporar nas suas práticas esse tipo de oferta, de programa de aceleração. Em outras palavras, quem poderia ou deveria apoiar se tornou um competidor dessas organizações. Tempo implacável, não é mesmo? Quem diria, né? Bom, eu dei essa volta toda para dizer que é muito difícil projetar o que vem depois que a onda da aceleração passar. Se alguém souber responder, bora trocar uma ideia e transformar esse papo no episódio, porque eu tenho certeza absoluta que esse assunto interessa muita gente do nosso setor. E para fechar, curiosamente, a ampla oferta de aceleração deixou alguns nichos meio esquecidos, meio descobertos. Vou citar só 2 exemplos entre inúmeros outros possíveis. Primeiro exemplo, programas de aceleração para cooperativas e associações, sobretudo aquelas que operam com produtos da sociobiodiversidade. Não é que não tem tal oferta, ela existe. Exemplo, a Conexus faz isso. Não com esse nome, aceleração e tal, tem outras nomenclaturas, mas a substância do que a Conexus entrega, por exemplo, vai nessa linha. Só para dar um exemplo, tá bem?
Mas, diante do tamanho dessa demanda, tem uma porrada de associações cooperativas Brasil adentro, operando recursos do extrativismo, da sociobiodiversidade, etc. E essa porrada de organizações tem muito pouco acesso a esse tipo de apoio. Sobretudo se você coloca lente de bioma como Cerrado e Caatinga. Tem menos oferta ainda para essas organizações. Então, esse é o meu primeiro exemplo aqui. Segundo exemplo são programas de aceleração para a economia criativa no cruzamento com o campo de impacto social ambiental. Quem souber de algo aí nessa linha, me avisa, tá? Porque a gente sabe o imenso potencial que existe nesse cruzamento dessa agenda da economia criativa com as questões socioambientais. E aí tem um mar de possibilidades que, infelizmente, tem pouca oferta de programas de aceleração, entre aspas, para essa turma aí, para esse cruzamento. Bom, paro por aqui com esses dois exemplos, mas tem um monte de outros recortes possíveis que caberiam aqui ao longo do papo, tá bom? Bom, e por fim, para não dizer que não falei do óbvio, esses programas de aceleração, via de regra, só se mantêm com recurso não reembolsável, o famoso fundo perdido. Nesses mais de 15 anos de existência desses programas, encontrar um modelo sustentável de financiamento segue sendo uma aspiração, mas ainda muito distante da realidade. Já se tentou rachar a conta com os empreendedores, já se buscou recurso incentivado, já se operou num mix entre recurso de investimento e assessoria técnica. Tem um monte de abordagens possíveis coexistindo aí no setor. Elas estão por aí, mas ninguém ainda encontrou um modelo padrão ouro, vamos dizer assim. Bom, difícil identificar quem tem encontrado essa modelagem, considerando também a ampla diversidade de tipos de programa de aceleração e o desafio dessas organizações, desses programas, de pararem de pé financeiramente, para além de se venderem como um projeto. Bom, e assim vamos, né? Se fosse fácil, não precisava da gente aí no setor, não é mesmo? Se já tivesse tudo respondido, não precisava do podcast aqui para dar aquela chacoalhada na poeira e fazer a gente olhar para perguntas pouco claras, perguntas pouco óbvias do setor, não é mesmo? Para a gente poder pensar juntos. Afinal, esse é o papel de um podcast independente na fantástica fábrica do impacto. A gente está aqui também para isso. Então, vem comigo ao longo dessa nova temporada. Ao longo de 2026 a gente vai chegar à casa dos 300 episódios. Tem muita gente foda para a gente trazer aqui para trocar ideia com a gente. De novo, caixinha de sugestões está aberta. Quer mandar sugestão de nome? Manda aí para o nosso e-mail fabio.debone@gmail.com. É só mandar. Sinal de fumaça a gente está aceitando. Sugestões de nome, sugestões de temas para a gente seguir debatendo. E assim vamos, tá bem? Então é isso, um debate sobre aceleração. Afinal, por que segue em alta programa de aceleração? Bom, procurei trazer alguns elementos aqui que ajudam a gente a dar mais contornos para essa discussão. Então é isso. Espero que você tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima.